Algumas pessoas em pleno século XXI ainda afirmam que a Rússia é comunista e que a China e a Coreia do Norte também seriam comunistas. Muitos usam a expressão comunismo de forma solta, sem nenhuma base. Mas por que isso acontece? Simplesmente por falta de conhecimento teórico e histórico. História da Rússia e da teoria comunista. E por que é bom saber um pouco disso? Simplesmente porque quando você chamar alguém de comunista, você vai estar sabendo exatamente o que é comunismo. Detalhe, temos que rever e repensar esses conceitos. Há uma diferença entre teoria e prática. O conceito de comunismo, ele está na teoria sociológica, uma teoria criada por um filósofo alemão chamado Karl Marx. Até 1917 era apenas uma teoria. Mas o que é que aconteceu depois? A antiga Rússia, que era czarista, passou por uma revolução, a chamada Revolução Russa de 1917. Foi a tentativa e a conquista de implantar o socialismo naquele país. Um partido político chamado bolchevique tinha como base teórica o comunismo escrito por Karl Marx. E com muita percepção, esse partido bolchevique percebeu a crise e tomou a frente da população. Daí em diante, panfletagem, discursos contra o czar, e a palavra de ordem era revolução. Uma palavra de ordem que foi se espalhando pela Rússia. Até os soldados russos que estavam no campo de batalha começaram a perceber e a abandonar e voltar para a Rússia. E quem era o líder desse partido bolchevique? Vladimir Lenin, um intelectual e militante. E aqui vale lembrar um detalhe. Além do partido bolchevique, que era contra Nicolau, havia outros partidos de cunho socialista que também não gostavam do imperador. No fim, depois de muitas greves e de um acordo de abandonar a guerra, o destino do czar e sua família estava selado. E aí surge outro conceito, o conceito de socialismo. De acordo com a teoria, para se chegar ao tal comunismo, tem que passar primeiro pelo socialismo. Eu vou te dizer uma coisa, do ponto de vista sociológico e histórico, o comunismo nunca existiu. O que houve foi uma tentativa socialista abortada. E quando eu digo abortada, é porque ela se distanciou da teoria. Sendo assim, quando alguém chegar para você e disser assim, a Rússia é comunista, a Coreia do Norte é comunista, você vai dizer o seguinte, bom, não existe comunismo. O que é comunismo? O que é esse conceito? Quem criou? Que ordem socioeconômica é essa? Principalmente no mundo ocidental. Aqui no Brasil, por exemplo, seguimos a ordem capitalista. Pergunta, qual o maior problema de uma teoria? Será que o maior problema é quem escreveu? Não. O problema são as interpretações que vêm depois. E foi o que aconteceu com os revolucionários de 1917. O partido bolchevique acreditava que podia aplicar a teoria marxista na Rússia. Foi então que eles resolveram mudar o nome do país. A Rússia agora seria União Soviética.